E aí, galerinha, voltamos aqui com mais uma aulinha da nossa disciplina de Sociologia. E hoje nós vamos para a aula 16, é isso mesmo. A gente está começando já a chegar na reta final da nossa disciplina, é isso mesmo. Então, a gente tem a aula 16, 17, a aula 18 vai ser a recuperação da unidade 1. E aí a gente segue com a aula 19, 20, 21 e 22. E aí a aula 23 e 24 já são as aulas finais, onde vai ocorrer tanto a avaliação geral como a avaliação de recuperação da unidade 2, é isso mesmo. E na aula de hoje, galerinha, nós vamos trabalhar um tema bastante importante, principalmente para a nossa região aqui de Rondônia, porque a gente vai falar de um tema que faz parte da vida de muitos alunos que nos assistem agora, muitos alunos e alunas que vivem nas regiões rurais. Será que você sabe qual é o tema de hoje? Vamos aqui então para o nosso slide e vocês já vão saber. Então, gente, o nosso tema de hoje é sobre a natureza e a cultura. Muito bem, mas não somente isso. A nossa aula de hoje vai falar sobre a cultura ribeirinha, sobre as características socioculturais dessas populações amazônicas que estão aí em todo o nosso estado, né? Que revela a grande riqueza que nós temos, que é a nossa riqueza de cultura, a nossa riqueza cultural. Então a gente vai falar um pouco desse mosaico de cultura, mosaico de história que nós temos aqui no nosso estado. Nós vamos falar sobre os povos indígenas, os povos ribeirinhos e os quilombolas, tá? Então são esses grandes povos que formam o estado de Rondônia que a aula vai ter como temática. E a gente começa com essa imagem, que é uma imagem que para mim é muito especial, é uma imagem que remete aos tempos de pesquisadora de campo, porque, gente, eu já fui a campo, eu já conheci várias comunidades aqui do nosso Baixo Madeira. E esse registro, ele foi feito, se eu não me engano, em 2012, 2010, numa comunidade que é muito conhecida, uma comunidade muito especial para mim, pessoal, porque foi lá que eu fiz uma grande parte das minhas pesquisas sobre a população ribeirinha, que é em Nazaré, o distrito de Nazaré. Vocês já ouviram falar no distrito de Nazaré? O distrito de Nazaré, ele fica nessa região, né, do Baixo Madeira aqui de Porto Velho, tá? Fica em torno de 100, 120 quilômetros da cidade de Porto Velho. O acesso a essa cidade, a esse distrito, que está crescendo cada dia mais, ele só se dá através do rio, né? Então só dá para chegar em Nazaré pelo barco ou voadeira. E essa imagem aqui, gente, é a imagem de um lago que corta ali o distrito de Nazaré e uma outra comunidade, que eu não lembro agora o nome, mas é o nome de Santos, se eu não me engano. E aí do outro lado tem outra comunidade, no meio passa esse lago, onde essa visão aí é bem bonita, bem característica das nossas comunidades. É um momento aí, você vê que pela foto, vocês que são daqui, sabe que é na época da cheia, né? Quando a água está bem mais limpa, quando o rio está mais cheio, você percebe que as margens ficam bem menos evidentes, é porque nós estamos no período da cheia. Quem vive aqui sabe do que eu estou falando, né? E aí esse lago aí que passa é chamado de Lago do Furo, fica no distrito de Nazaré. E vocês alunos, eu sei que tem alunos aí de Nazaré, né, de escolas aí da região, então vou aproveitar esse momento para mandar um abraço muito carinhoso para vocês, dizer que eu estou com saudade de caminhar aí pelas pequenas ruas, né, as passarelas aí de Nazaré, e estou com saudade de comer também aquele peixe frito que tem aí também, que é muito bom. Bom, então a gente vai falar sobre essa riqueza, mas antes a gente vai falar sobre o conceito maior, que é o conceito da Amazônia. Vocês aí, alunos e alunas, já ouviram falar do significado do conceito de Amazônia? E por que a Amazônia é tão importante para o mundo? Por que é feito tantas discussões, diálogos? Por que existem tantas narrativas sobre a Amazônia, né?
E você também, aí outra pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que a Amazônia fica só no Brasil ou a Amazônia também está presente em outros países aqui da região sul, né, da América do Sul? Hein? E aí, pessoal? Então vamos começar aqui falando da Amazônia. A Amazônia ou Amazonia, ela é uma região aqui da América do Sul, tá? Ela é definida pela bacia do rio Amazonas, que é um dos maiores rios do mundo, né? E ela também é coberta pela... grande parte dessa Amazônia, ela é coberta pela floresta tropical, né? Mas também ela é conhecida como a floresta equatorial da Amazônia, ou Ileia amazônica. E agora, respondendo aí o questionamento que vocês devem estar pensando, talvez respondido, se a Amazônia ela fica só no Brasil. E digo a vocês que não, tá? A Amazônia não fica só no Brasil. Porém, a maior parte do território amazônico está no Brasil. Se vocês verem aí no mapa, vocês vão verificar que o Brasil detém a maior parte, né, do território amazônico, que vai mais ou menos nessa linha que eu estou colocando aqui para vocês. E grande parte desse território está na região norte. Uma pequena parte ali no iníciozinho do Nordeste, mas a maior parte do território amazônico está na região norte. E aí vocês vão me perguntar, quais são os outros países, professora, que têm a Amazônia, que é, né, constituído pelo território amazônico? Vocês estão vendo aí no mapa? Acompanha aqui comigo. Nós temos aqui vários países que têm no seu território a floresta amazônica. Uma delas é a Bolívia, né, que fica bem do ladinho aqui do nosso estado de Rondônia, faz fronteira com o estado de Rondônia. E vocês sabem onde é que a Bolívia faz fronteira com Rondônia, pessoal? Alguém aí sabe? Se sabe, me responde aí, fale aí, pode falar, pode falar. Bom, gente, respondendo aí para vocês, a Bolívia ela é um país que faz fronteiras bem ali na região de Guajará-Mirim. Temos alunos aí de Guajará-Mirim? Sim ou não? Acho que sim, hein? Então, vocês aí de Guajará-Mirim sabem que bem do lado, você pega ali se eu não me engano, um barco, né, uma voadeira, não dá nem meia hora de voadeira, você já está no território boliviano, né, com outra cultura, outra língua, né? E da mesma forma, os bolivianos, em poucos minutos aí, estão também no Brasil. Então, a gente chama ali de fronteira internacional. Então, nós temos a fronteira com a Bolívia na região de Guajará-Mirim, né? A fronteira internacional. E temos uma coisa também interessante aqui no nosso estado, que é a cidade gêmea. Você sabe o que é a cidade gêmeas? São cidades que têm uma ocupação territorial e uma história socioeconômica, histórica e política muito parecida, tá? Então, e também são próximas, claro, porque senão não eram cidades gêmeas. E nós aqui no nosso estado de Rondônia temos uma cidade gêmea, que é a cidade de Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim. Olha só, até o nome parece muito. Então, Guajará-Mirim está do lado brasileiro e Guaiará-Mirim do lado boliviano. Agora a professora vai provocar mais um pouco aí. Pessoal, vocês acham que só tem um território da Bolívia que faz fronteira com o estado de Rondônia ou tem mais algum? Tem mais algum sim, gente. O outro lugar, o outro espaço ali, território que faz fronteira com a Bolívia, fica no sul do estado, já lá perto de Vilhena, né? Deixa eu lembrar agora aqui o nome da cidade. Tem uma outra cidade aqui em Rondônia que faz fronteira com a Bolívia, em outra região, só que não é uma cidade gêmea, tá? Então, a única cidade gêmea que existe aqui é Guajará-Mirim e Guaiará-Mirim. Nesse outro lugar, ele faz divisa com a Bolívia, mas não é a cidade gêmea. Eu esqueci agora o nome, não consigo lembrar. Só um minuto. Não é Cobirra. Cobirra é lá no Acre. Não, fica lá perto de Vilhena, aquela última cidade antes de Vilhena. Não, no estado de Rondônia ainda.
Gente, eu tenho que lembrar, peraí. Vou lembrar. Vamos aqui voltar para o slide, que aí enquanto a gente está explicando aqui, eu vou falar. Bom, então vamos ver aqui outra cidade, outro país que faz fronteira com o Brasil, que também tem a Amazônia, é o Peru, né? O Peru também é outro país que faz fronteira não exatamente com Rondônia, tá? O Peru vai fazer fronteira já com o Acre, com o estado do Acre, mas ele também tem um bom pedaço aqui da Amazônia. Se você ver aqui, ó, nas divisas, você vê que é um dado interessante sobre o Peru é que ele tanto tem o território amazônico, que eles chamam de selva peruana, né? Como também ele tem o lado montanhoso. Se vocês olharem aqui essa parte aqui, ó, todinha, que faz fronteira aqui, já chegando no mar, né, que aqui já é o Pacífico, tá, gente? Aqui já é o Pacífico. A gente tem aqui a Cordilheira dos Andes. Então, nesse pedaço que vem do Equador, Peru até o Chile, passa pela Bolívia também, nós temos a Cordilheira dos Andes. Então, tanto o Peru como a Bolívia e um pouquinho aqui do Chile, né? Acho que o Chile nem tanto, mas o Peru e a Bolívia, o Equador, tem essa mescla entre a selva peruana e a montanha, né? Então, às vezes, eles conseguem vivenciar esses dois biomas, né? Que é bem interessante, tanto o bioma amazônico como o bioma ali que já pega a cordilheira. E já é mais frio, é bem diferente, né? Já tem uma altitude diferente também, tá? E o outro país, como eu disse para vocês, o Equador, né? Tem um pouco da Amazônia, a Colômbia. A Colômbia já vai fazer fronteira com o Amazonas, né? No Amazonas a gente tem 3 fronteiras interessantes, que é Peru, Colômbia, né, e Brasil, ali na divisa daquela cidade chamada Tabatinga, né? Não dá para ver aqui no mapa, mas eu estou falando para vocês. Então, são cidades que eles chamam de trifronteira, tá? Isso também vai acontecer ali no Paraguai, tá? Perto do Paraguai, Argentina e Brasil. Aí a gente tem a Venezuela, que também tem uma Amazônia, Guiana, tanto a Guiana francesa e a Guiana inglesa, e o Suriname. Então, se você contar aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 países que também comportam território amazônico. Ou seja, gente, é um território muito grande, é um território muito importante, né? E aqui só uma outra perspectiva do mapa, tá? Para mostrar para vocês o tamanho do território amazônico. E aí já mostra essa linha verde, ela já mostra todo o território amazônico, contando com os países que fazem parte também desse território, tá certo? Bom, e aí o que temos aqui? A história, né? A história da Amazônia, ela deriva de algumas lendas, né? E aí talvez vocês já ouviram falar ou lembram, alguém contou para vocês sobre as guerreiras amazonas, né? O nome Amazônia, né? Ele deriva da palavra Amazonas. A gente tem, por exemplo, aqui no Brasil o estado do Amazonas, né? Que tem a ver com uma lenda, né? Tem a ver com algumas histórias mitológicas. E as guerreiras amazonas, elas eram mulheres muito fortes, né? E eram mulheres tão fortes que não aceitavam homens, que não aceitavam que os homens andassem com elas, tá? Então as crianças, olha só que o negócio era bem forte. As crianças do sexo masculino que nasciam dentro da tribo, elas eram mortas ao nascer. Isso é uma história, tá, gente? Eu não sei dizer se é verídico ou não. Eu estou contando apenas a história. Então, Amazona significa mulher sem seio. E em grego, ela traz também, né, a história de que essas mulheres cortavam os seios para poder conseguir manejar melhor os arcos, tá? Então, faz parte de uma história, de uma lenda, de uma mitologia, né? E agora a gente fala da Amazônia brasileira. Gente, a Amazônia brasileira também, como vocês viram no mapa, ela é muito grande. E ela comporta vários estados também da Amazônia, que são estados vizinhos nossos também. O estado do Acre, o Amapá, o Amazonas, Pará,
Rondônia, Roraima e uma pequena parte ali do Maranhão. Também ele está presente no estado do Tocantins e Mato Grosso. Então, essa parte ali já do Mato Grosso, Tocantins, ela já é uma parte aqui na Amazônia que a gente chama de zona de transição, que é uma zona que nem é só a Amazônia e nem é só a Caatinga e o Cerrado. Então, é uma zona ali que está mudando. Então, a gente chama ali de zonas de transição porque tem presente os biomas vizinhos, que são o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. É mais ou menos parecido com essa imagem aí que vocês estão vendo. Ó. Tem muita água, tem pouca árvore, já não é igual à nossa mata densa. Quem conhece a Amazônia sabe que a nossa mata amazônica ela é muito densa, ela é muito fechada, tem muita árvore grande, grande mesmo, gente. Árvores assim que você olha para o céu, você não vê o final, porque são árvores muito grandes. E uma da característica também, não sei se pessoas que moram aqui já experimentaram ir nesse território e adentrar a floresta, você vai perceber que é um lugar que é tem muita árvore, mas ao mesmo tempo é muito quente, né? A nossa Amazônia ela é quente, quem mora aqui sabe disso, que é o que mais o pessoal pergunta se aqui é quente, só que aqui também tem muita umidade. Então você tá na Amazônia, você vai suar. Você tem certeza que você vai suar, porque você tá aqui, você pode estar chovendo, caindo água e você tá suando. Por que existe isso? Porque a nossa Amazônia, ela absorve muita água, né? Tanto a água do solo como a água da chuva. E aí torna-se assim um lugar muito molhado. E aí quando ela transpira, essa água transpira, a gente também, de certa forma, sente isso no ambiente. Então aqui é muito fácil a gente estar molhado mesmo, a camisa molhada, o calor excessivo, e uma sensação assim de suor muito grande, porque faz parte desse território, da característica da Amazônia. Não é seco. Agora, quando você vai para um outro território, por exemplo, que você vai ali para o lado dos Andes, você já sente o contrário, você sente a ausência de água, então você vai suar menos ou praticamente não vai suar e você vai sentir uma secura. Até para falar você vai sentir dificuldade, porque é muito mais seco. Aí você vai para outras regiões ali da selva amazônica, peruana, você já sente um calor e um suor. Então tem essas características, tá, gente? Que é bem da nossa Amazônia mesmo, tá? Então vamos aqui continuar verificando sobre essa história maravilhosa. A Amazônia, o que é mais interessante de falar da Amazônia é que a Amazônia não é uma coisa só. Outra questão também muito discutida é falar que tudo aqui é mato. Um dia desse eu estava numa live com um pessoal que ia formar um grupo de pessoas para conhecer a Amazônia e queriam saber o que nós, pesquisadores, poderíamos ajudar eles. E aí uma coisa que eu chamei muita atenção deles foi não chegar aqui perguntando se aqui tem mato, se aqui tem internet, se a gente cria onça no quintal. Porque é uma coisa tão, sabe, tão ultrapassada que vira piada entre nós aqui, gente. Vocês acham que vocês fazem piada com a gente, né? Porque a gente mora aqui na Amazônia, mas a gente também faz piada com vocês, tá? Uma delas é falar que vocês não estudam geografia, porque vocês não sabem nem onde fica o território amazônico, né? A gente fica, poxa, não estudou geografia, né? Que pena. Porque é uma pergunta muito, muito besta. Porque a Amazônia, ela tem cidades aqui, gente, que tem milhões de habitantes. Né? Rondônia, nós temos a capital, Porto Velho, que não é uma cidade tão grande, mas já passa de, se eu não me engano, 600 mil habitantes aqui no nosso estado. No estado não, só na capital. Mas a gente tem a cidade de Manaus. A cidade de Manaus, se eu não me engano, tem mais de 3 milhões de habitantes. Então, falar que não tem nada aqui, gente, é uma besteira, né? Por isso que a gente gosta de chamar a atenção, de falar que não existe uma Amazônia, existe as Amazônias. Por quê? Porque se você for para a Amazônia colombiana, você vai ver uma realidade. Se você for para a Amazônia peruana, você vai ver outra realidade. A Amazônia lá do Suriname também já é outra, né? Quem dirá falar do Brasil, que a Amazônia
está em vários estados. Então, a Amazônia Paraense, a Amazônia Rondoniense, a Amazônia Acreana, cada uma delas tem a sua história, né? Então, a gente tem que entender que a Amazônia é difícil de compreender porque ela não é a mesma coisa em todo lugar, né? Então, a gente não pode suprimir as diversidades que existem, tanto as diversidades da própria constituição do lugar, né? Dos rios, das matas, dos animais, como também a realidade da cultura amazônica. A gente não pode falar a cultura amazônica como se fosse uma só, porque são várias culturas, né? E aí as características vai mostrar para a gente que as populações amazônicas elas são muito diferentes. Apesar de morarmos nesse território que a gente chama de Amazônia, a gente se comporta, a gente pensa, a gente vive de modo muito distinto, tá? Então a categoria de populações tradicionais, que é o que a gente vai falar agora, ela traz diferentes grupos humanos, que vai desde os quilombolas, jangadeiros, ribeirinhos, sertanejos, indígenas, né? E eles vão constituir muitas ambiguidades, que mistura tanto as categorias das populações nativas como as categorias sociológicas e políticas. Por isso que é importante a gente estudar as populações. E foi uma coisa que eu chamei a atenção nessa reunião que eu tive com esse grupo, de falar para eles não chegarem aqui com uma receita pronta, né? Não chegar aqui ditando verdades, porque vocês aí precisam melhorar, vocês precisam saber trabalhar, viver, chegar aqui querendo neocolonizar, né? Porque o pensamento das pessoas que vêm para a Amazônia é como se a gente não soubesse de nada, né? Como se a gente precisasse que eles dissessem o que a gente tem que fazer. Tanto na questão política, como na questão urbana, na questão cultural, como se aqui a gente não soubesse de nada. E, na verdade, a gente tem que chegar com o ouvido aberto para ouvir mais do que falar. Entender mais cada população, cada dilema, cada drama que a gente vive aqui. Porque nem tudo são flores. Nós vivemos num lugar abençoado, porque temos um lugar belíssimo, né? Que é outra coisa também que se contesta. Porque aqui é feio. Não é. Nós moramos num lugar lindo, com muitos lugares paradisíacos, com uma abundância de água que faz inveja a qualquer lugar, porque nós temos muita água, muito recurso hídrico. Temos uma cultura maravilhosa, pessoas bonitas, né, marcado pela miscigenação, mas também temos problemas, então nem tudo é perfeito, né? E aí a gente precisa entender que cada lugar vai ter a sua forma de encarar esses problemas, né? Então, voltando aqui para o slide, a gente verifica que as populações amazônicas, elas são diferentes, tá? Então, essas dificuldades, elas têm todo um desafio nas políticas públicas, tá? Então, não dá para chegar aqui com uma receita pronta para levar soluções para todos os grupos. Não, tudo que a gente planejar aqui, a gente vai colocar para os ribeirinhos, para os indígenas, para os sertanejos, vai dar certo. Gente, não é assim, tá? Não é assim que funciona. Em lugar nenhum, nem que seja em outro lugar do país, a gente precisa olhar para as populações e ouvir mais eles do que falar, né? Então, as sociedades tradicionais, elas primeiro têm que ser compreendidas e não julgadas, né? E compreender a fundo esses grupos humanos que são diferenciados do ponto de vista cultural, né? Que reproduzem historicamente seu modo de vida com um lugar até mais isolado, né? Com base numa cooperação maior na sociedade deles, com relações mais próximas com a natureza, que coisa que a gente aí em outros lugares do mundo ou em outros estados ou em outras regiões do Brasil achamos que é uma besteira. Mas esse pessoal gosta de viver no mato, né? O pessoal parece que gosta dessa vida de pobre e não entendem o tamanho da riqueza que é você viver no mato. Você escolher viver ali e você ter qualidade de vida que em outros lugares a pessoa não tem. Então, a gente também tem que reconhecer que eles também construíram, durante séculos e séculos, o conhecimento tradicional, né?
E esses conhecimentos são gerados de forma coletiva, o que é mais interessante, né? Que tem com base na troca e circulação de ideias, que são feitas através de rodas de conversa, histórias contadas pelos mais velhos, receitas da mãe, né? A benzedeira, aquela benzedeira lá que trabalhava toda a questão do nascimento, né, do tratamento com pessoas, a parteira, que trabalhava todo o acompanhamento da mulher até o seu parto. Todas essas questões são tradicionais desses povos e muitas vezes são invisibilizadas. Por quê? Porque são transmitidas oralmente, né? Todo o trabalho que se fazia antes com uma mulher, por exemplo, né, a parteira fazia, hoje se faz e paga-se muito caro, que é o trabalho da doula, né? Que eu não tenho nada contra a doula, mas eu vou dizer para vocês, o que elas fazem, as parteiras já faziam há muito tempo. Há muito tempo. O conhecimento que elas tinham já perdurava por anos, entendeu? Então não é uma coisa que surgiu ontem, não, gente. São anos e anos de cultura passada de forma oral, né? Ou seja, as pessoas contam as histórias, ensinam. Não tem um livro, não tem um manual para ensinar. Então, a oralidade, ela faz parte da cultura dessas populações, né? Então, o conhecimento tradicional, ele não se restringe apenas a livros, né? Pode ser que já tenha alguma coisa aí em alguns livros, mas o que é mais importante para eles é as percepções e explicações de tudo que eles vivenciam no lugar onde eles vivem, tanto da paisagem, com a geomorfologia, a relação entre diferentes seres vivos com o ambiente físico. Então, eles dão valor a isso, eles dão valor à natureza, aos ritmos que essa natureza tem. Então, para isso, a gente vai elencar aqui, gente, algumas características comuns dessa comunidade. Se há alguma coisa que eu fale aqui, porque eu não sou da Ribeirinha, tá? Eu não me considero, não vivi na área ribeirinha, conheço muitas pessoas, tenho amigos ribeirinhos, mas eu não sou, nem muito menos. Tenho características, mas não me considero indígena, porque eu não tive essa vivência em comunidade indígena, e nem quilombola. Então, se eu falar alguma coisa aqui que esteja fora de cogitação, esteja errado, permitam-se me corrigir, tá? Professora, eu não concordo, manda mensagem para o WhatsApp, pelo nosso grupo, peço para o professor mandar, que eu corrigirei nas próximas aulas, tá? Faço questão de corrigir, porque a gente, quando está fora da cultura, às vezes acha que sabe as coisas das pessoas, né? Então, se há alguma informação aqui que eu falei que não é certo, que vocês acham que eu errei por falta de informação, por favor, façam essa correção, mandem para mim sugestões também do que vocês querem que eu fale, que eu vou estar aberta, estou aberta aqui para que vocês contribuam com a aula junto comigo, tá? Porque essa aula não é sobre mim, gente. Essa aula é sobre nós, é sobre vocês, tá? Então, a participação de vocês também é muito importante. Bom, voltando aqui sobre as características comuns, você tem a oralidade, como eu disse para vocês, que é um aspecto comum das sociedades tradicionais, ou seja, não há um manual, nem um livro de como viver na Amazônia. Alguns e-books que hoje dizem, né? Fique rico em 7 dias, ou então vire ribeirinho em 15 dias. Não existe isso. Porque o que conta é a vivência, né? E esse saber viver na área ribeirinha acontece no dia a dia. Você vê aqui a imagem, a mulher transportando ali através do principal meio de transporte das comunidades ribeirinhas, que é a canoa. Agora a gente coloca uma pessoa que nunca andou numa canoa na vida, coloca ela em cima e manda ela sair do lugar. Ela simplesmente vai travar, primeiro pelo medo, porque a canoa mexe muito, né? Quem já andou de canoa sabe. Para vocês que já vivem aí, é normal, entra na canoa, entra até brincando, rindo, até pulando. Agora eu que não vivo aí, como vocês vivem, quando eu vou entrar na canoa, eu tenho a sensação que eu vou cair a qualquer momento, porque o rio não é parado, então você fica ali naquela sensação que está sem equilíbrio. E segundo, que eu não sei remar. Eu não sei remar, gente, é sério. E para muitas pessoas isso parece ser fácil, né? Olhando pela foto aqui, não, é só pegar esse remo e fazer assim. Não é, gente, não é tão fácil assim. Então, esse conhecimento, ele se dá a partir da experiência,
Então, você quer conhecer melhor a população ribeirinha, saber viver como eles, você tem que ir lá. Não adianta você ver livrinho de teoria, porque vocês não vão saber de nada. Outra característica é o sentimento de pertencimento. Essas pessoas realmente, elas vivem aquilo de corpo e alma. Elas amam viver ali, né? Elas têm, claro, há exceções, tem pessoas que não querem ir embora, tudo bem. Mas de uma maneira geral, as pessoas gostam de viver naquele local, gostam de viver na área ribeirinha, se sentem parte daquele lugar. E a outra característica é o conhecimento local. As pessoas vivem ali, elas conhecem quando o rio baixa, quando o rio sobe, os tipos de peixe por época do ano. Ou vocês acham que os peixes estão lá? Eu vou jogar rede lá no rio e tá lá os peixes tudo esperando a gente. Claro que não, né, gente? Os peixes, eles são de época. Então tem a época do tambaqui, tem a época do pirarucu, tem a época sei lá, as espécies que tem aí na Amazônia são várias. Então eles conhecem isso porque eles vivem lá, né? Porque eles estão lá todo dia. Eles conhecem o melhor tempo para plantar melancia, qual é o melhor lugar, por que se planta na várzea, por que se planta em tal lugar, né? Esse conhecimento que nós que moramos na cidade não temos. Outra questão também é os símbolos e mitos. Eles constroem vários símbolos e mitos para a sua existência. E esses símbolos estão relativamente ligados à sua vida no dia a dia. Então você vai ter lá o mito da cobra grande, Curupira, a sereia, deixa eu ver, a mãe d'água, nós temos do boto. Por que esses nomes aparecem sempre nas lendas dos mitos? Porque faz parte do dia a dia deles. Eles estão lá vendo, eles estão vivendo. E aí isso é muito interessante, porque se você falar que não existe, gente, vocês compram uma briga, porque eles juram de pé junto que existe sim um Curupira, existe a mãe d'água, entendeu? O mito do boto, igual, tá? Bom, a produção deles é, na maioria das vezes, voltada para a subsistência, para eles mesmos se manterem, mas não é só isso, tá? Também é um outro mito que se quebra de dizer que o ribeirinho só planta para comer. Não, plantar para comer eles plantam. Mas de vez em quando eles plantam para vender também, o excedente. Então eles plantam ali a melancia, comem uma parte daquela produção, se alimenta ali as pessoas em volta, a família. E depois o que sobra eles vendem farinha, vende a mandioca, vende a melancia, né? Em alguns lugares eles já plantam outras coisas, já criam gado. Então, gente, não é só plantar para comer. Isso também já é uma lenda, né? Um mito, porque não é só isso. Até porque eles não vivem só de comida, então eles precisam comer, vestir, calçar, né? Tem toda uma responsabilidade aí. E voltando aqui ainda sobre produção, olha aí, mostrando para vocês a feitura da farinha. Não sei se vocês conhecem um lugar assim, onde eles falam a casa de farinha, né, que eles chamam, onde faz a farinha, quente, viu? Quando tá fazendo, o negócio ali é quente, tá? Então, eles fazem a farinha dessa forma, tá? Hoje já existem outras maneiras, mais mecanizadas e tudo mais. E o aspecto jurídico, como que acontece, né? A gente tem uns conceitos que foram construídos a partir de políticas públicas, que é o Decreto 6.040, de 2007, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Indígenas. No seu artigo 30, ele vai definir o que é povos e populações tradicionais, o que é territórios tradicionais e o que é desenvolvimento sustentável. Nas outras aulas, a gente vai falar mais sobre isso, tá? Então, existe um conceito jurídico para definir exatamente o que são povos tradicionais, povos e os seus territórios, tá? E o desenvolvimento sustentável. Agora a gente vai falar sobre os problemas. Que problemas essa população enfrenta, gente? Muitos, tá? Muitos problemas. Um deles é o isolamento relativo, porque a gente tem lugares que têm um difícil acesso. E aí isso vai interferir na educação, na saúde, na segurança, né? Essa imagem que eu trouxe aqui, gente, foi a imagem da última grande cheia do Madeira, que foi acho que em 2013.
que praticamente arrasou muitas comunidades. E essa comunidade aqui, gente, é a comunidade de Nazaré, tá? Debaixo d'água. Foi um negócio assim muito, muito, muito triste, né? Porque atingiu de forma negativa as pessoas. Então, o isolamento é um dos grandes problemas. E a gente também tem outros. Os conflitos agrários, principalmente em áreas indígenas. A gente tem muitos conflitos entre garimpeiros, indígenas, tá? Entre madeireiros e vários tipos de situações muito complicadas. Nós temos o preconceito, né? Como eu falei para vocês, tem muita gente que tem uma ideia totalmente errada de ribeirinhos, de pessoas que vivem na Amazônia e principalmente de pessoas de comunidades tradicionais. Nós temos a saúde e educação, que por fato de ser isolado também a gente sofre com isso. Nós temos a degradação do meio ambiente, como eu disse, é um ambiente onde moram muitos conflitos de interesse, então vai ter muita gente roubando madeira, matando animais, traficando pessoas, inclusive, tá? Então é muito complicado. E os grandes projetos de desenvolvimento, tá? Que atingem também essas comunidades, como o último que teve o grande projeto que houve aqui na Amazônia foi a construção das usinas hidrelétricas. E por último, problema não menos ruim, né? Que é o alcoolismo, o suicídio e a desnutrição, que também são problemas sociais enfrentados por várias comunidades amazônicas, tá? E aí, nós temos também algumas questões ainda para falar sobre os povos indígenas. E aí a gente tem aqui o que é ser indígena, a gente tem vários povos indígenas aqui na Amazônia. Essa imagem aqui é do povo Suruí, que eu visitei, conheci há algum tempo atrás. Em Rondônia, a gente vive mais ou menos 13.076 povos indígenas, são indígenas, né? E no total são 9.217 que estão em terras indígenas, tá? Segundo o censo aí do IBGE. Nós temos aí 19 etnias e nessas 19 etnias, né, também tem 26 terras indígenas demarcadas e outras em estudo, tá? Então, a arte, nós temos uma riqueza muito grande aqui, o trabalho, né, da etnia caritiana. Nós temos o Almi Suruí, que é uma liderança indígena muito conhecida aqui em Rondônia. E nós temos algumas etnias, né, com vários nomes diferentes. Tem os Ayacanã, Acuntussu, Cinta Larga, tem uns que eu não sei nem dizer o nome, tá? Não sei, Jabuti, Gavião, Canoé, Caripuna, Caritiana, Caxarari, Cujubim, Caiuazá, Laiana, Macurape, Pacas Novos, e tem outros, né, Urueu-Auau e tantas outras etnias que ocupam aí 6.356.680 hectares em Rondônia. E o que esses povos, esses indígenas, enfrentam também em relação às suas expectativas? E aí eu me dirijo aos jovens, vocês jovens indígenas, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando vocês querem estudar, vocês sabem que não é tão fácil assim. Existem várias questões que vocês precisam vencer aí, né? Então, aqui eu tenho uma história do Jeremias Oroanal, que ele é lá da região de Guajará-Mirim, e ele disse que o maior sonho dele era ser engenheiro florestal, né? E ele saiu da aldeia e viajou pelo Rio Pacás até Guajará-Mirim para fazer a prova do Enem. Gente, a história de cada um é uma história de luta. Vocês acreditam também que a luta é só dos estudantes da cidade? Não, gente. Os estudantes do campo enfrentam lutas até maiores por conta dessa questão da distância, né? Da qualidade de ensino. E outras lutas também. A luta pela existência, né? Das invasões que eles enfrentam nas suas terras, as ameaças de morte, né? E tudo isso faz relação com a expansão do agronegócio. Não é demonizando o agronegócio, não, gente, mas muitos desses problemas, eles vêm desse descontrole do agronegócio, que ocasiona tanto a degradação ambiental como a ameaça aos territórios dos indígenas, tá? Então, esses indígenas, eles ficam acuados, porque eles não conseguem ter uma vida de qualidade, né? Sempre com medo de morrer, sempre com medo de ser atacado. E, por fim, os quilombolas. Quem são os quilombolas, né? Os indígenas,
e quilombolas, eles também têm territórios tradicionais. Eles também fazem parte, né, dessa busca pela conservação da biodiversidade, né? Então, a floresta amazônica também foi um refúgio para a escravidão, e em Rondônia há pelo menos 8 quilombos remanescentes, e um deles recebeu o título definitivo em 2010. E o que é ser quilombola, galera? Bom, no Brasil a trajetória da escravidão se dá desde o tráfico, né? O tráfico negreiro na África, e o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão. E 65% das populações negras das Américas é constituída por brasileiros. Olha que interessante. Então, a escravidão negra gerou resistência entre os escravizados. Então, nem todos aceitaram a escravidão. Então, eles fugiam, eles faziam rebeliões para escapar do cativeiro e da opressão em que viviam. Assim, uma vez fugitivos, eles buscavam abrigo e começaram a se encontrar, a se organizar em comunidades diferentes, onde eles lutavam para sobreviver. Surgiu, então, essa figura que nós falamos do quilombo, tá? Que se tornou um símbolo de resistência. E no Brasil, os quilombos eram tidos como núcleos paralelos do poder. O mais conhecido deles foi o quilombo dos Palmares, né? Vocês ouviram falar aí, né? Bom, e nas inúmeras regiões do Brasil, gente, os ex-escravos buscavam estratégias para sobreviver em comunidade, onde viviam da atividade agrícola, do extrativismo e também da garimpagem. Aqui a gente tem uma figura só de exemplo, tá? Mostrando como se organizavam alguns quilombos, né? Então era uma organização, não era assim bagunçado também não, tá? E os quilombos na atualidade? O que nós temos então hoje, né, dos remanescentes? Nós temos no estado de Rondônia 9 comunidades quilombolas. Nós temos a comunidade Santa Cruz, que fica no município de Pimenteiras do Oeste. Nós temos a comunidade Forte Príncipe, que fica no município de Costa Marques, em Rondônia. E temos a comunidade Santa Fé, que também fica lá em Costa Marques. Então, só em Costa Marques nós temos 2 comunidades. E aí, só lembrando, pessoal, agora eu lembrei do negócio da Bolívia. A Bolívia faz fronteira com a cidade de Costa Marques, lá no Cone Sul. Agora eu lembrei, viu como uma hora eu ia lembrar? Então, gente, é tanto em Guajará-Mirim como em Costa Marques. Anotem isso aí. Então, as características dessas comunidades são as heranças culturais diferenciadas, né, de matriz africana, a religiosidade, que tem uma pegada mais sincrética, as práticas tradicionais e também a miscigenação com outras populações. E você vai ver isso lá em Costa Marques. Os negros casando com os bolivianos, com os indígenas, virou um negócio assim bem diferente. Os enfrentamentos, eles também passam por dificuldades parecidas com outros grupos, que é o preconceito, a falta de mobilidade, né? A falta de reconhecimento dos seus territórios, a dificuldade de escoar a sua produção, o resgate das suas práticas tradicionais, a falta de mobilização dos próprios remanescentes, as precariedades nas condições de vida e também uma educação de qualidade. Gente, então, para todas essas comunidades, né, passando aqui para o final da nossa aula, há as questões boas, as questões positivas e aos enfrentamentos, tá? Chegando aqui ao final da nossa aula, espero que vocês tenham gostado e daqui a pouco a gente volta para fazer a revisão e a correção do conteúdo. Então, aguardo vocês, até mais.